Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. O valentão tenta agir como se estivesse na escola. Acho que vou dedurar você então. Na escola secundária, eu era atormentado por um valentão específico. Durante anos fui espancado e humilhado publicamente diariamente. A pior coisa que ele fez foi me bater tão forte que eu tive uma concussão e costelas quebradas quando tinha 14 anos. Ele nunca enfrentou consequências na escola porque a família dele era rica e ele era bem popular. Para contexto, eu moro em uma cidade bem pequena na Inglaterra, então todo mundo conhece todo mundo, incluindo o valentão. Ele saiu da escola quando eu tinha 17 anos e eu não o vi por cerca de um ano. Por volta desse tempo eu fiquei muito mais popular e comecei a ir para festas e fazer mais amigos. E irritantemente ele era amigo de alguns dos meus amigos e a namorada dele estudava na minha escola, mas consegui evitar ele na maioria das vezes até terminar a escola. Infelizmente, o vi alguns meses depois. Eu e meus amigos fomos ao pub comemorar nossos resultados de exames, e ele foi um completo idiota comigo. Começou a me insultar e zombar de mim para os meus amigos, dizendo, por que você anda com eu? Trazendo várias coisas de anos atrás, e em um momento me colocou em um mata-leão e disse que meus amigos só andavam comigo por pena. Eu não ia aceitar isso, mas também não ia partir para a briga porque não queria dar a ele a satisfação de me deixar com raiva, e bem naquele momento eu ouvi a coisa perfeita. Ele estava se gabando para os amigos dele sobre a festa que ele ia fazer em casa e falando sobre todas as drogas que ele ia levar para a festa, e disse que tinha tudo no carro dele. Não era só um pouco de maconha, se me lembro bem. Ele disse que tinha 13 sacolas de cocaína, umas 30 pílulas de MDMA e 7 ou 8 gramas de cetamina, e então eu soube o que faria para me vingar do cara. Quando ele estava saindo, o segui até o carro dele e tirei uma foto da placa do carro dele. Depois que ele partiu, eu fui embora e liguei para a polícia. Eu sabia que eles precisavam de algo mais do que boatos para parar o carro, especialmente porque eu não queria que fosse traçado de volta a mim, então eu disse à polícia que viu meu valentão cheirando um pó branco nos banheiros do pub. Isso foi uma completa fabricação. E depois entrando no carro. Então, forneci a eles a placa do carro e disse a direção em que estavam indo. Sinceramente, não pensei que eles fossem detê-lo, talvez fariam perguntas a ele depois e arruinariam a festa dele. Mas a acusação de dirigir sob efeito de drogas, somada ao fato de que ele já tinha sido preso por posse de drogas antes, o que eu não sabia na época, foi suficiente para a polícia levar isso a sério, parar e revistar o carro dele, onde encontraram todas as drogas que ele estava levando para a festa, e ele foi preso por isso. As consequências da prisão dele fizeram com que ele perdesse sua vaga na universidade. Seus pais ricos já estavam cansados do comportamento dele, então o expulsaram e cortaram o dinheiro deles. E um rumor que ouvi foi que, em troca de uma sentença mais leve, o valentão dedurou o fornecedor dele. O que resultou nele sendo esfaqueado várias vezes, e como consequência, agora precisa usar uma bolsa de colostomia, e isso, somado ao seu registro criminal, significa que ele está desempregado no momento. Eu sou a babaca por não permitir que minha irmã amamente minha bebê? Eu, 28, e meu marido, 39, recentemente tivemos gêmeas, Lana e Clara. Clara é uma bebê delicada, tem alguns problemas com o sistema imunológico, mas eu também tenho, então pensei que uma das bebês poderia ter alguns problemas com isso. Mas Lana é uma bebê grande e forte. Minha irmã mais nova, Lucy, de 24 anos, teve problemas para conceber e eu imaginei que ela poderia ter ficado com ciúmes quando estava grávida, mas ela não demonstrou isso, o que eu apreciei. Ela sempre quis ser mãe, então eu fiz o meu melhor para ser uma boa irmã para ela, deixando-a desabafar comigo enquanto me preparava para minhas meninas. Tive um parto difícil e isso, junto com meus problemas de saúde, significa que decidi não amamentar e apenas dar mamadeira. É importante notar que as duas meninas estão saudáveis e com um bom peso. Lucy tem sido um pouco instável desde que as meninas nasceram, elas têm 4 meses, então tenho sido cuidadosa para monitorar quando elas estão juntas, mas achei importante deixá-la ser tia. Meu marido estava mais preocupado, mas pedi a ele para deixar para lá, então ele deixou. Tivemos um churrasco familiar com nossos pais, minha irmã e o marido dela, e alguns amigos. Lana estava acordada e brincando com nossos pais enquanto cozinhávamos, e Clara estava dormindo, então ambas as meninas estavam bem. Lucy disse que precisava ir ao banheiro e ficou fora por uns 20 minutos, então fui procurá-la e ouvi vozes vindas do quarto das gêmeas. Pensei que ela estava aconchegando Clara, então entrei no quarto e, meu Deus do céu! Eu achei que fosse vomitar, ou bater nela, ou sei lá o quê.
Ela estava sentada na poltrona de balanço tentando amamentar minha filha. Eu estou falando sério, ela estava com o peito de fora e o colocou na boca de Clara. Clara parecia confusa e não sabia o que fazer, já que nunca havia sido amamentada. Comecei a gritar com ela, perguntando o que diabos ela achava que estava fazendo com minha filha. Peguei Clara dela e tentei acalmá-la. Lucy tentou me acalmar, dizendo que eu deveria ser grata e agradecê-la por agir no melhor interesse da minha filha. Ela disse que eu estava falhando com elas por não conseguir amamentá-las, mas o medicamento de fertilidade dela permitiu que ela começasse a produzir leite, então ela decidiu me ajudar. Ela disse que a razão pela qual Clara não estava tão bem quanto a irmã era porque ela estava recebendo fórmula e bebês doentes não deveriam ser alimentados com fórmula. Ela disse que eu estava sendo irracional e que ela e Clara haviam criado um vínculo com isso, e que era cruel tirá-la dela. Eu não faço a menor ideia do que isso significa. Isso significa que isso aconteceu mais de uma vez. O que diabos ela pensa que está fazendo? Clara e Lana são minhas filhas, não dela. Sinto pena dela, mas não estou errada em achar isso ridículo, certo? Edição, obrigada pelo conselho de todos. Não posso mentir, a ideia de amas de leite é estranha e tem uma história ruim ligada a isso, mas posso compreender que é a escolha certa para algumas pessoas. Mas não gosto da ideia de outra mulher tendo contato íntimo com minhas filhas. Vamos levar as meninas ao pediatra amanhã, mas nem sei se ela estava produzindo leite de verdade. Ela pode estar mentindo. Edição 2. Fomos ao médico e ele disse que Clara está bem. Ele nem acredita que Lucy estava realmente produzindo leite. Clara tem deficiência de ferro, então pode ser por isso que ela está um pouco doentinha. Tentei contar para nossos pais, acho que eles vão focar em cuidar da Lucy. Por favor, parem de dizer para pensar em permitir que ela amamente. De jeito nenhum isso vai acontecer. Ela quer ser a mãe das minhas filhas. Atualização. Oi pessoal. Obrigada pelo apoio no meu post inicial. Fico feliz em saber que outras mães compartilham meus sentimentos e limites. E é engraçado para mim que as pessoas dizendo que eu deveria ser grata e permitir que ela continue são homens. De qualquer forma, houve drama depois que avisei meus pais e meu cunhado que eles deveriam conseguir ajuda para ela, já que ela não estava bem. E expressei meus limites de que ela não veria minhas bebês no futuro previsível. Tenho trabalhado em casa com o Kerim desde então, para passarmos um tempo em família e fortalecer nossos vínculos. Tem sido adorável. Temos mantido as meninas perto e temos muitos abraços. Clara e Lana ainda parecem estar ligadas a mim e estão aceitando suas mamadeiras felizes conosco. A deficiência de ferro parece estar melhorando agora que ela está recebendo ajuda extra. Lucy apareceu na nossa porta ontem, chorando histericamente e gritando para abrirmos a porta. Liguei para meus pais e disse a eles que chamaria a polícia se eles não a pegassem. Ela começou a bater na porta, exigindo que eu deixasse ela ver Clara. Que Clara precisava dela e do seu peito, e que era cruel mantê-las separadas. Que ela sentiria falta dela e que elas estavam ligadas. Eu disse a ela que ela nunca mais veria minhas bebês a menos que ela melhorasse e mandei ela se fuder antes que eu a batesse. Nossos pais chegaram para pegá-la e eu disse a eles que ela precisava fazer terapia ou algo assim. É isso que temos até agora. Edição. Conversamos com a polícia, mas eles disseram que é uma questão familiar civil, Europa. Você paga por isso, de um jeito ou de outro. Nossa história é de anos atrás. Eu costumava trabalhar para uma espécie de agência full stack como programador, desenvolvendo sites, aplicativos para desktop e integrações para clientes. A vida era boa e até melhorou. Depois de conseguir fornecer a um cliente importante hotéis 5 estrelas por todo o meu país, com um ótimo site integrado ao ERP deles e também soluções móveis que não existiam na minha época, um caçador de talentos me encontrou. Ele ofereceu quase o triplo do salário que eu estava recebendo e era impossível dizer não para isso. Informei ao meu empregador, dei a ele um aviso generoso de um mês para que eu pudesse concluir os últimos projetos. Deixe-me avisar que eu era uma pessoa muito jovem e incrivelmente confiante na época. Quando meu empregador me disse que havia alguns problemas e que eu teria que receber meu último salário junto com o próximo, aceitei. No último dia do meu emprego, quando ele me pediu para assinar o papel que declarava que não tinha nada a receber daquela empresa, eu assinei. Eu era um idiota. Eu era jovem. Eles nunca pagaram, é claro. Mesmo sendo passado para trás dessa maneira, engoli em seco.
Trabalhei duro no meu novo emprego, tentando provar que podia fazer melhor do que antes. Mas outro ataque sorrateiro dos meus ex-empregadores foi a gota d'água. Um dia, cheguei ao trabalho e meu novo empregador me chamou para o escritório dele. Ele explicou que meu ex-empregador entrou em contato com ele e disse que eu era preguiçoso, mentiroso, inútil e que não valia o esforço de tê-lo como funcionário, pois eles estavam prestes a me processar, então eu não conseguiria trabalhar com toda a papelada legal. Fiquei vermelho de raiva. Me desculpei por ser um incômodo e disse que limparia minha mesa imediatamente. Ele riu alegremente e disse: "Você está trabalhando para mim há 2 semanas. Você fez 2 sites de alta qualidade e metade de um aplicativo para desktop. Eu cortaria minha própria garganta antes de te demitir." Ainda assim, eu estava tão abalado que ele teve que me dar permissão para sair mais cedo, afinal era sexta-feira. Fui para casa e chorei. Não por tristeza, mas por raiva. Não podia tocá-los. Simplesmente não podia, ou podia. Foi o dia em que liguei o Google e digitei como hackear pela primeira vez na minha vida. A primeira resposta foi um fórum no meu idioma nativo. Comecei a ler e caramba, tinha muito para ler. Programação e hackeamento são, mesmo que compartilhem a mesma expertise, muito diferentes quando se trata de detalhes. Confesso que naquela época era impossível para mim pensar como eles, mas felizmente o fórum estava cheio de tutoriais técnicos úteis que me contavam os como e porquês de cada exploração que eu poderia usar. Como eu disse, eu era jovem e idiota. Naquela época, eu tinha meu próprio framework de administração que usava em todos os sites que eu fazia e percebi que cometi um erro crucial nas chamadas para criar novos registros, usuários, páginas, notícias, galerias, tudo. Eu não estava verificando a autorização de forma alguma. Seria praticamente impossível para um hacker usar isso, pois ele não saberia ou seria exposto à chamada exata, mas eu sabia. Eram cerca de 6 da manhã quando terminei de ler. Usei o transporte público para ir para o outro lado da cidade. Encontrei um cybercafé onde o jovem atendente não se importava com identidades e que não tinha câmeras de segurança. Sentei-me em um canto e comecei a quebrar cada site que fiz para eles. Havia um sobre materiais de confeitaria, um site com mais de 1000 ingredientes. Na página principal, uma seleção aleatória de cada tipo de ingrediente seria mostrada como uma galeria. Substituí cerca de 20 delas por imagens de resíduos humanos. Apenas 20, para que um espectador que se acostumasse não percebesse o erro até que algum tempo tivesse passado. Transformei o chefe de um hospital na personificação da morte, com imagens e uma biografia especial. As pessoas não olham as páginas de biografia dos médicos, então eu tinha certeza de que não seria descoberto por muito tempo. Fiz um anúncio no site do Partido Ultranacionalista A, dizendo que o inimigo número 1 deles faria um discurso. Em uma página de jornal local, fiz com que todos os vídeos antigos se tornassem links para o famoso vídeo Loituma, onde uma garota de anime gira um alho poró na mão. Lentamente, alguns sites por dia, quebrei todos os sites que fiz para eles, aproximadamente 60 sites mais ou menos. A reação dos clientes parece ter sido furiosa, em um efeito dominó. Ele perdeu a confiança dos clientes e suas referências, o que simplesmente significa tudo para esse tipo de trabalho. Antes, orgulhoso dono de uma das melhores agências da região, agora tenta trabalhar em um pequeno escritório ganhando a vida fazendo sites de terceira categoria com suas habilidades modestas. Embora eu nunca o tenha encontrado durante esse período, um dos meus amigos trabalhou sob ele até o último momento. Eu adorava ouvir sobre a luta dele para descobrir como eu fiz isso. Eles sabiam que eu fiz, só não tinham como provar, enquanto perdiam cada vez mais clientes todos os dias. Meu noivo me traiu e estou grávida. Basicamente o que o título diz. Meu noivo e eu estamos juntos há 3 anos e eu o amo mais do que qualquer coisa. Sei que 3 anos não é muito tempo e já tive relacionamentos mais longos, mas o meu com ele é definitivamente o mais sério até agora, e não é apenas porque ele me pediu em casamento. Eu nunca amei alguém mais do que ele, e quando me apaixonei por ele, foi uma conexão muito mais forte e intensa do que já tive com qualquer outra pessoa na minha vida. Tenho apenas 26 anos, então sei que tenho tempo para encontrar outra pessoa, mas estou tão incrivelmente desolada de formas que nem imaginava que poderia sentir. Esta é de longe a pior dor que já senti. Não sei como aconteceu. Este era o relacionamento mais saudável em que já estive, e eu estava tão empolgada para me casar e ter nosso filho. Ele nem sabe que estou grávida porque o aniversário dele é no próximo mês e eu queria surpreendê-lo. Não houve nenhum dos sinais usuais, como nosso relacionamento declinando nos últimos meses.
Foi como se, de repente, ele mudasse de atitude. Notei que ele estava diferente há cerca de 2 semanas, depois de voltarmos da casa da minha amiga depois de sair. Ele parecia distante, mas eu achei que era porque ele estava cansado, mas depois ele continuou um pouco distante. Sei que o chefe dele tem pegado no pé dele ultimamente por causa de um projeto no trabalho. Ele é engenheiro, e pensei que ele estava apenas estressado por isso. Nas últimas 2 semanas, também não tivemos intimidade, mas isso não é incomum, porque quando ele está realmente estressado, seja com questões familiares ou trabalho, ele geralmente não está no clima. Na sexta-feira, fui viajar para visitar minha irmã e voltei para casa hoje. Inicialmente, o plano era para ele ir comigo, mas ele me disse que realmente precisava do fim de semana para trabalhar no projeto, o que eu não achei nada suspeito. Ele sabia qual dia e que horas eu estaria voltando para casa. No entanto, quando entrei em nossa casa, a cozinha não tinha sido limpa após o que era claramente um jantar romântico, e quando cheguei ao quarto, as roupas de cama estavam bagunçadas e a lingerie de uma mulher estava no chão, perto da porta. E as calças dele e os sapatos dela estavam no corredor, claramente tirados às pressas a caminho do nosso quarto compartilhado, nossa cama compartilhada, nosso tudo compartilhado e nosso lugar sagrado. Isso pareceu tão descuidado. Ele sabia o que eu veria e nem se deu ao trabalho de limpar. Será que ele realmente achou que eu ficaria? Será que ele realmente achou que eu não me importaria? Ele não atende minhas ligações e, quando mandei mensagens, percebi que ele me bloqueou. Se ele estava interessado em outra pessoa, por que ele não disse simplesmente isso? Por que ele me deixaria descobrir da maneira mais dolorosa possível? Pior ainda, eu sei quem é a garota porque ela deixou suas joias e é alguém em quem eu estava insegura quando o nosso relacionamento começou, mas que eu superei quanto mais tempo estávamos juntos. Não sei o que fazer, tive que sair de nossa casa, então agora estou chorando no meu gramado da frente. Estou muito envergonhada para ligar para alguém próximo a mim, e 1 milhão de pensamentos estão passando pela minha mente. O que vou fazer com o bebê? Nem consigo imaginar tentar coparentalidade com ele após uma traição assim. Por que ele fez isso? O que mudou? Ele se cansou de mim? Por que eu não fui suficiente? Por que ela? Por que eu? O que vou dizer para as pessoas? Como vou confiar em alguém novamente? Onde vou morar? Quais dos nossos amigos em comum vão escolhê-lo? Isso significa que não posso mais ser amiga da irmã dele? Tantas perguntas sem explicações. Nem consigo expressar em palavras como minha alma está ferida, como estou emocionalmente arrasada e absolutamente devastada. Estou tão machucada que nem consigo falar sobre isso. Nem consigo ligar para meu terapeuta. Por isso, agora estou digitando tudo isso porque precisava contar para alguém o que estava acontecendo, mesmo que fossem estranhos na internet. Atualização. Olá a todos, obrigado pelas palavras gentis. Desculpem por não ter respondido a nenhum comentário ou algo do tipo, mas realmente estava tão sobrecarregada. Acabei ligando para minha terapeuta e, atualmente, estou hospedada com minha melhor amiga, mas apenas por alguns dias até conseguir um voo para onde meus pais moram. Minha terapeuta recomendou que eu mantivesse essa situação fora da internet, e normalmente eu ouviria ela, mas sei que alguns de vocês realmente se importam em saber o que acontece comigo, então vou postar a atualização final provavelmente amanhã, se eu não estiver muito devastada, ou depois de amanhã. Depois disso, provavelmente vou excluir minha conta. Primeiro as coisas, vou manter o bebê, onde moro estou muito adiantada para fazer um aborto, o prazo para fazer um é realmente curto. Atualmente, estou com 2 meses, e ainda não comecei a mostrar. Meu ex-noivo não percebeu porque o anticoncepcional que tomo faz com que eu não tenha período. Mas, para ser completamente transparente, provavelmente teria mantido essa gravidez de qualquer maneira. Segundo, tirei fotos como todos vocês sugeriram, e vou encontrar um advogado ainda esta semana. Terceiro, liguei para a irmã dele e não faço ideia do que ele contou sobre mim, mas nunca ouvi ter tanto ódio, como o que ela tinha naquela ligação comigo. Eu contei o que aconteceu e ela não ficou chocada nem um pouco e disse exatamente assim: "Nossa, você realmente não entendeu por que ele fez isso com você, não é mesmo?" E depois, enquanto me dizia para nunca mais ligar para ninguém da família deles, tive que gritar para ela que estava grávida, no caso dela me bloquear. Consegui ouvir o silêncio chocado e disse a ela que eu literalmente faria um teste na frente dela se ela não acreditasse em mim. Acho que ela pôde perceber pela minha voz que eu estava dizendo a verdade e me disse que faria o irmão dela me encontrar na casa mais tarde para conversar.
e que eu teria que contar a ele que estava grávida sozinha e ela não assumiria esse fardo por mim. Ela então desligou abruptamente. Sempre fui próxima da irmã dele, e lembro-me de como costumava esperar o dia todo no hospital quando ela estava sendo tratada para câncer de mama. Não faço ideia do que poderia ter feito ela me odiar tanto, que mentiras ele poderia ter contado a ela. Chorei muito depois dessa ligação. Minha melhor amiga vai me acompanhar quando falar com ele e ela vai esperar do lado de fora do carro. Vejo vocês amanhã ou mais tarde nesta semana. Atualização final. Quando entrei em nossa casa, meu noivo estava muito insensível e cruel. Ele me criticou e não me deixou falar. Ele gritou comigo dizendo que eu precisava largar o papel de vítima, senão ele contaria a verdade sobre mim para todos os meus amigos e familiares. Perguntei como eu poderia estar me fazendo de vítima quando ele foi quem traiu e depois me deixou descobrir de maneira abusiva, repugnante e psicótica. Antes de continuar com o restante desta atualização, sinto que algumas informações de contexto são necessárias. Antes de ficar com meu noivo, meu cabelo era completamente virgem, era de cor marrom que parecia vermelho na luz do sol e em fotos que eu adorava, e o dele era rosa. Quando nos aproximamos, descobri que ele tingiu de rosa em apoio à irmã dele, que foi diagnosticada com câncer de mama. Cerca de 8 meses depois, decidi tingir meu cabelo de rosa para a cirurgia de câncer de mama de sua irmã. Ele e toda a família dele foram tocados pelo gesto e todos acabaram tingindo o cabelo de rosa antes da cirurgia dela. Meu noivo ficou especialmente tocado porque ele sabia o quanto eu realmente gostava da minha cor natural. Depois que a irmã dele entrou em remissão, começamos a fazer combinações fofas de cabelo de casal de todas as cores diferentes. Quando visitamos minha amiga algumas semanas atrás, ela estava fazendo um vídeo de memórias ao longo dos anos, porque o aniversário de 30 anos de um de nossos amigos está chegando e ela planeja mostrá-lo na festa. Depois que voltamos para a casa dela, foi quando percebi que ele estava estranho. Ele viu um vídeo no computador dela em que eu tinha cabelo vermelho muito brilhante, o que não é minha cor natural, mesmo sob a luz do sol, talvez seja uma tonalidade de vermelho acima do castanho avermelhado. Antes de continuar, este vídeo era de meados de 2019, antes de ficarmos juntos, e não foi uma tintura real. Era uma dessas ceras para cabelo sem alvejante e sem danos, que sai após uma única lavagem. Neste vídeo, estou beijando um antigo amigo meu. Nós estávamos saindo para bares e você pode nos ver nos beijando enquanto caminhamos para o próximo bar. No verão passado, meu noivo e eu tingimos nosso cabelo de vermelho brilhante, como o que está no vídeo, e ele pensou que eu tinha traído ele porque ele sabia que meu cabelo era virgem antes de eu tingi-lo de rosa em apoio à sua irmã. Enquanto discutíamos, ele continuava dizendo que eu tinha traído primeiro e que meu cabelo maldito estava vermelho, e foi assim que ele soube que eu tinha traído com nome do antigo amigo, com quem eu tinha dormido uma vez antes de ficar com meu noivo e isso o deixou desconfortável. E que ele viu tudo no computador nome da minha amiga. E é por isso que ele dormiu com sua amiga, porque ele queria que eu sofresse como ele. Continuei gritando com ele que nunca o traí e não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Eu estava tão confusa, chateada, magoada e com raiva que comecei a ter cólicas no meio da nossa briga. Meu noivo achou que eu estava fingindo até que uma grande quantidade de sangue começou a sair da minha área íntima. Ele chamou a ambulância e minha amiga entrou para verificar se eu estava bem, porque já estava lá por um tempo nesse ponto. Nesse ponto, eu nem tinha tido a chance de dizer a ele que estava grávida e minha amiga teve que fazer isso enquanto eu gritava em uma dor física angustiante. A ambulância chegou em 11 minutos, mas quando cheguei ao hospital, era tarde demais. Meu bebê se foi. A partir daí, a notícia se espalhou e minha amiga, aquela do vídeo, ficou sabendo de tudo e ela veio e mostrou a ele a prova de que o vídeo sobre o qual ele estava falando era de antes de ficarmos juntos e foi tirado em meados de 2019. Ela também me mostrou, porque até esse ponto eu tinha esquecido completamente aquela noite e não tinha ideia do que ele estava falando. Então eu expliquei a ele que era apenas uma cera para cabelo. Estou devastada com a perda do bebê. Apesar de tudo, eu realmente queria mantê-lo e me sinto tão vazia agora. Tão arrasada. Não sei o que fazer em relação ao meu relacionamento. Ele realmente pediu desculpas para mim e sei que ele fez o que fez porque pensou que eu o tinha traído, mas não sei se vou conseguir superar isso. Se vou sempre ressentir ele pelo aborto espontâneo. Mas eu ainda o amo muito e nem consigo imaginar a vida sem ele. Antes que a mãe dele soubesse a verdade,
Ela fez uma postagem muito ofensiva no Facebook sobre mim, minha traição, e desde então toda a família dele se desculpou formalmente comigo, mas ainda estou recebendo ligações de membros da família estendida e amigos que ainda não ouviram a verdade me chamando de coisas dolorosas e dizendo que eu merecia o aborto espontâneo e que foi isso que aconteceu por eu estar tentando prendê-lo com um bebê. É mais um golpe na minha alma já quebrada. E até agora minha reputação social está em frangalhos por causa da postagem. Meu noivo, ou melhor, ex-noivo, quer fazer uma grande postagem abordando tudo, mas sinceramente não tenho nem energia e não consigo imaginar todo esse drama sendo exposto no Facebook para todos os nossos entes queridos verem, isso me cortaria tão profundamente. A mãe dele tentou ligar, mas tenho recusado todas as chamadas, pois também em sua postagem ela adicionou algumas coisas realmente desagradáveis que ela não gostava em mim antes de descobrir sobre a traição, coisas que eu não sabia que ela sentia. E me sinto realmente magoada com cada coisa maldosa que ela escreveu sobre minha personalidade, aparência, caráter, episódios de depressão e ansiedade passado. Atualmente estou hospedada com meus pais em um Airbnb porque senti que precisava enfrentar tudo de frente e ficar aqui, mas eles queriam estar aqui para me apoiar. Pessoal, eu achava que estava quebrada antes, mas vou ser completamente sincera e dizer que estive considerando não viver desde o aborto espontâneo. Uma parte de mim também sente que meu relacionamento, que eu amava mais do que a mim mesma, acabou, o que me deixa tão mal. Tantas coisas estão sendo ditas sobre mim e tudo o que eu quero é desaparecer, mas sei que não posso fazer isso pelo bem das pessoas que amo e não vou fazer. De qualquer forma, essa é a atualização. Não sei para onde minha vida vai a partir daqui, mas achei justo atualizar vocês uma última vez. Como eu, 38. Posso tranquilizar minha esposa, 34, de que não estou tendo um caso com minha assistente, 24, no trabalho. Há cerca de 6 meses, consegui uma promoção no meu emprego e, com a promoção, também ganhei uma assistente que vou chamar de Marci. Quando mencionei a minha esposa, a quem vou chamar de Emma, que estava ganhando uma assistente, ela fez algumas piadas sobre dormir com minha secretária, mas na época não pensei muito nisso. Olhando para trás, acho que ela estava realmente falando sério e já estava desconfiada desde o início, só pelo conceito em si. Mas o que me fez fazer este post é que nas últimas semanas percebi a Emma agindo como se tivesse um problema com a Marci. Se eu falasse sobre meu dia de trabalho e mencionasse o nome da Marci, Emma revirava os olhos ou fazia um comentário sarcástico. Parei de mencionar a Marci, mas então Emma perguntaria sobre ela especificamente e ainda faria algum comentário rude. Então, finalmente, perguntei a Emma se algo tinha acontecido. Estava pensando que talvez ela tivesse ligado para mim e a Marci tivesse sido curta com ela no telefone ou algo assim. Em vez disso, Emma mencionou uma sexta-feira aleatória de janeiro em que ela passou por lá querendo me surpreender me levando para almoçar e me pegou almoçando com a Marci. Então, para explicar, a Marci e eu temos uma reunião semanal às sextas-feiras, onde revisamos nossos projetos e afins para a semana, e durante essas reuniões pedimos o almoço e comemos no meu escritório. Para mim, isso parece completamente normal e profissional, mas a Emma pensou que significava que estávamos tendo um caso. Tentei explicar a Emma que não entendo essa lógica, mas ela continuava dizendo que obviamente parecia suspeito. Então ela trouxe à tona outra vez em que cheguei tarde em casa e não tinha uma boa desculpa para isso. Nem me lembro da noite a qual ela se refere, só posso presumir que me atrasei por causa do trânsito ou algo assim, porque certamente não estava traindo ela ou fazendo algo nefasto. Mas o que posso fazer para tranquilizar a Emma de que as preocupações dela são infundadas? Estamos juntos há 4 anos, casados há 1 ano e meio, e nunca traí ou fiz algo para fazê-la pensar que eu era indigno de confiança. Não faço ideia de como argumentar com ela aqui, porque pelo que posso ver, ela está baseando tudo isso no fato de que ela simplesmente não gosta de eu ter uma assistente feminina. E não quero demitir a Marci ou algo assim apenas para fazer a Emma se sentir melhor, porque ela é competente no trabalho e também não fez nada errado. Atualização. Olá a todos! Tenho uma atualização sobre a situação com minha esposa. Depois de postar e ler os conselhos de todos, realmente ficou claro para mim que eu não poderia fazer nada para argumentar com minha esposa, porque as preocupações dela eram irracionais desde o início. Tudo o que eu podia pensar ou que alguém sugeriu para provar a ela que eu não estava tendo um caso com a Marci, ou com ninguém, era algo que eu já havia dito a ela ou algo que, quanto mais eu pensava sobre isso, não achava justo que eu tivesse que convencê-la disso nesse ponto de nosso relacionamento. Então, em vez disso, sentei com ela e simplesmente expliquei como me sentia magoado por ela não confiar em mim depois de 4 anos juntos, nos quais nunca fiz nada para fazê-la duvidar de mim.
Disse que não era justo que eu estivesse em julgamento quando não tinha feito nada de errado e ela não tinha nenhuma boa razão para pensar que eu tinha. E então perguntei a ela se ela realmente achava que eu estava traindo-a ou se havia algo mais acontecendo que ela não estava me contando. Ela ficou muito chateada com a última parte porque pensou que eu a estava acusando de traição, o que transformou a conversa em uma briga. Mas depois disso ela finalmente entendeu como eu me sentia e depois disso ela se desculpou e começou a me contar o que estava acontecendo em sua cabeça ultimamente. Então, resumindo, realmente havia 3 fatores que estavam deixando minha esposa insegura sobre meu relacionamento de trabalho com a Marcy, alguns dos quais eram coisas que os comentaristas do meu primeiro post adivinharam corretamente, e nenhum deles estava realmente relacionado diretamente ao nosso relacionamento. Primeiro, uma das boas amigas da minha esposa se divorciou no ano passado, o que eu sabia, mas não sabia detalhes sobre o que aconteceu. Minha esposa me disse que a causa foi o marido dela tendo um caso com a colega de trabalho com quem ele disse à esposa para não se preocupar. Aparentemente, apoiar a amiga dela através dessa situação estava alimentando as inseguranças da minha esposa sobre eu ter uma nova assistente. Ela admitiu que parte da razão pela qual ela decidiu passar pelo meu escritório naquela vez também foi porque ela queria uma desculpa para ver a Marcy e foi por isso que ela ficou tão irritada por almoçarmos juntos. Segundo, minha esposa diz que depois de mudar para a nova academia, ela se sente mais insegura com relação ao corpo e aparência dela do que costumava, porque é a pessoa menos em forma em todas as aulas dela agora. Sugeri que ela voltasse para a antiga academia onde ela se sentia mais à vontade, mas ela disse que preferia continuar na nova academia até conseguir acompanhar todos na nova academia e vou deixá-la fazer o que ela quiser nesse ponto. Terceiro, aparentemente minha esposa vinha tendo sintomas menstruais estranhos nos últimos meses, mas ela não achava que era algo para se preocupar. Consegui convencê-la a ir ao médico e descobriu que ela está entrando na menopausa. Ela concordou que os hormônios fora do lugar provavelmente eram uma grande parte do motivo pelo qual ela ficou tão irracionalmente chateada com tudo isso. Então, depois de conversarmos, minha esposa disse que pararia de mencionar a Marcy e até agora não tocou mais no assunto. E depois de ver o médico, ela também começou um antidepressivo leve que deveria ajudar com os sintomas emocionais da menopausa, mas só se passaram algumas semanas, então não sei se notei algum efeito ainda. Mas passamos pelo problema original, parece que tinha muito menos a ver com minha esposa não confiar em mim e muito mais a ver com um monte de estressores internos com os quais ela estava lidando, que acabaram fazendo com que ela se fixasse nesse único problema. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.